E aí, meninas, bora lá, primeira parte do vídeo? Bom, no vídeo anterior eu fiz a minha apresentação e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, para a gente falar então dessa parte, para entender, na verdade, por que nós temos a legislação da maneira com que ela é hoje. Eu vou falar somente do Brasil, né? Cada país é autônomo e ele pode fazer a sua legislação da maneira que for melhor a ele. E vou abrir meu coração para vocês. A do Brasil, ela é paternalista, ou seja, ela é uma das mais acolhedoras, né? Que tem mais direitos ao trabalhador. Existem países que, assim, foi demitido, tchau e acabou. Agora, nós não, a gente tem uma série de proteções ao trabalhador, que, por um lado, nos traz um grande benefício, porque traz uma segurança ao empregado, porém, para o empregador, às vezes acaba pesando, né, que é o custo Brasil. Um dos motivos, na verdade, de muita empresa ter fábrica na China, por exemplo, que é a grande discussão agora da pandemia, né? Lá não se tem uma legislação trabalhista assim muito a favor do empregado, é mais do empregador. E a gente está num paraíso com relação a isso, viu? Acreditem. Então, assim, por que a gente precisa ter essas legislações? Que é uma maneira que a gente norteia, que a gente se organiza para gerir e orientar esse nosso contato humano, né? Contato humano com a empresa, ou seja, a pessoa física com a pessoa jurídica. Bom, o conceito histórico, então. Vamos falar um pouquinho de história, porque não tem como falar sem a gente lembrar, pelo menos, né, fazer uma nossa reverência a como veio essa história toda. O conceito trabalho, a palavra trabalho, né, a etimologia dela, ela significa castigo. Pois é, trabalhar é castigo, né? Dia de receber, não, dia de receber é bacana pra caramba, mas trabalhar, a palavra significa castigo. Ela veio sendo usada hoje, né? Isso estou falando lá na etimologia, como era lá atrás. Mas hoje a gente entende que trabalho já é outra coisa. Então, assim, basicamente, ela veio da servidão, né? Os escravos, eles precisavam trabalhar para conseguir seus alimentos, seu sustento. Isso desde lá do princípio. Os nobres, era chique praticar o ócio, ou seja, não fazer nada. E quanto mais escravos você tinha para fazer as suas funções, mais rico e mais poderoso você era. Passado esse contexto, dessa parte da escravidão, a gente veio com a evolução dos tempos, né, aqui no Brasil, com a Lei Áurea, que teve a abolição da escravatura. E então a gente passou assim, vieram as empresas, né, e começaram a existir as primeiras legislações trabalhistas. E aí assim, os patrões, os grandes patrões perceberam que tá, ok, eu não tenho mais a posse daquele ser humano, então eu preciso remunerá-lo pelo trabalho que ele faz, né? Como não havia uma legislação, era basicamente, a validade era o que foi combinado com o patrão e o empregado, ponto, era lei. E normalmente o patrão entendia que aquilo era o necessário para ele sobreviver. Então, ainda era uma servidão, mas era uma servidão remunerada, meio que sem direitos, né? O trabalhador, por muitos anos, ele saiu da condição escrava e passou para ser análogo à escravidão, né? Que é próximo a. Então, assim, ele entendia que isso era suficiente para o sustento da família do trabalhador. Nessa fase, o chefe de pessoal tinha como atribuição apenas controlar uma espécie de ficha ou escrita de pessoal. Ou seja, isso foi o nosso primeiro RH. Né? Ele só admitia as pessoas, tinha o nome delas e ponto. No dia de pagar, enfim, ele não tinha uma documentação, um trato mais oficial, que é o que a gente tem hoje. Tá? Então, assim, ele tinha apenas a função contábil, ele simplesmente contratava e mandava embora. Era essa a função. E como as pessoas eram mais subservientes, elas baixavam a cabeça mais fácil, até porque era o contexto, né? Era menos controlado isso. Os direitos eram bem menores, né? Para vocês terem uma ideia, a gente podia trabalhar 16 horas por dia, podia criança trabalhar, podia trabalhar em área perigosa, criança em área perigosa, enfim, não existia regra.
E é lógico que assim, com o tempo, né, as pecinhas, os seres humanos vão quebrando e vão começando a reclamar e as coisas vão se alterando. Mas eu estou falando de um contexto, a gente está de histórico, né? Mas se a gente for pensar, muitos dos nossos avós passaram por essa fase dessa servidão, né? A mudança mesmo, ela começou a ser ensaiada na década de 30, com Getúlio Vargas, que algumas empresas elas tiveram impacto pela legislação trabalhista, ok, mas é porque assim, as pecinhas humanas estavam quebrando de fato. Então ele criou o Ministério do Trabalho, que ainda tem discussões até hoje, né? Mas enfim, isso veio de 1930, que foram as primeiras discussões. Aí com isso ele estabeleceu o horário de trabalho por algumas áreas. Hoje a gente entende que existem, de acordo com as convenções de cada categoria, a gente pode ter jornada 12 por 36, 8 horas por dia, 6 horas por dia, de acordo com a categoria. Tá? Aí ele instituiu também a carteira profissional, que é a que a gente tem até hoje, né? Que faz os nossos registros de trabalho, que cria uma proteção a nós trabalhadores, e ele também criou uma proteção à mulher e ao menor. Eu lembro que o menor, isso na década de 90, podia até começar a trabalhar e ser registrado com seus 14 anos, acho que talvez até menos em outras funções, não era como hoje, que é o aprendiz, né? Que aí já veio o Instituto da Criança e do Adolescente em 92 e trouxe umas definições mais claras acerca desse assunto. Depois, a partir daí, então, o chefe de pessoal ele deixou de ser somente um contratador e ele passou a ter a função de recrutador. Mas assim, óbvio, vocês já devem ter ouvido, ou até meu pai sempre falava isso também. Era só chegar na empresa com a carteira de trabalho e beleza, estava dentro. Não havia uma seleção tão rigorosa como a gente tem hoje. Porque a gente veio de um contexto, nessa época, o Brasil ele era mais rural. Então, quando as empresas, boa parte delas estrangeiras, começaram a vir para o Brasil, elas vieram justamente por uma questão de mão de obra mais barata, né? Então, assim, não tinha qualificação e os serviços, eles eram serviços mais braçais, não eram serviços mais intelectuais. E essa é uma característica que está mudando bastante hoje, né? A gente faz um processo de seleção buscando algumas, às vezes nem só a capacidade de conhecimento técnico da pessoa, mas também a capacidade de convivência, de trabalho em grupo, de proatividade. Hoje o conceito mudou muito na parte de recursos humanos. Eu não vou mais ver a força da pessoa e a disposição dela em apertar parafuso 16 horas por dia. Não. Eu vejo também toda uma série de fatores, certo? Aqui em 1943, então veio a consolidação das leis trabalhistas, que, pasmem, vale até hoje, né? Desde 1943. Houve emendas, houve alteração, mas é a mesma até hoje, né? A base dela. Depois foram colocadas outras coisas, né? Então, assim, depois que a gente teve a Revolução de 64, dita período de ditadura, a gente teve uma reforma nessa legislação e atingiu também os empregadores, atingiu mais os empregadores. Embora a gente não tinha uma necessidade de departamento pessoal, mas assim o profissional da área ele tinha que também orientar o empregado acerca dos seus direitos, acerca de uma série de fatores que antes não precisava, além de selecionar, de contratar, enfim. Eu vou aproveitar e eu vou colocar um anexo, um vídeo, que ele é do governo. Esse trechinho aqui vai ficar um pouquinho longo, mas eu acredito que vai ser bem proveitoso para vocês. Deixa a vida
vida me levar. Francamente, o emprego de segunda a sexta para trabalhar das 9 às 6 e a gente aqui nessa fila disputando uma vaga. Bom, mas é o horário comercial. No trabalho fim de semana, da carteira assinada, auxílio transporte e alimentação, tá no esquema. Meu, eu tenho um cunhado que é petroleiro, ele trabalha 15 dias no mês. Ele fica 15 dias na plataforma e 15 dias em casa. Não é nada disso. Quando eles estão lá, portados, embarcados, não tem moleza. É relação puxada, no mar, longe da família, sem poder abandonar o posto. Eu queria saber quem foi que inventou o trabalho. Bem, na verdade, quem inventou o trabalho fomos nós mesmos, os seres humanos. A partir da relação que estabelecemos com a natureza, nós fomos inventando formas de obter os recursos dessa natureza. E essa relação homem-natureza, ela foi se dando dentro da história. A história do homem é a própria história do trabalho. Se a história do homem é a história do trabalho, as ferramentas são parte integrante, insolúvel, inseparável dessa história. Homem, ferramentas, natureza, obtendo os recursos para a sua sobrevivência. Isso é o trabalho. Mas a relação dos homens não é só com a natureza. Os homens também se relacionam entre si. E nessa questão do trabalho, as ferramentas possibilitaram que a produção aumentasse. E quando a produção aumentou, alguns resolveram se apropriar daquilo que era coletivo. E começou a ter uma exploração do homem pelo homem. Essa exploração é um corte, para trás é a pré-história. Aí começou uma fase da história, que vai o escravismo na antiguidade, depois vem o feudalismo na Idade Média, e isso vai evoluindo, e o homem das ferramentas parte para a máquina. É a Revolução Industrial, e com ela vem a maquinofatura, ou seja, as coisas produzidas pela máquina. Meu, fazer as coisas com máquinas é muito mais rápido. Então a gente tem que trabalhar menos e ganhar mais, certo? Mas a máquina não trabalha sozinha. A máquina precisa do homem. E os homens que vão trabalhar nas máquinas serão os trabalhadores, os operários. E com a maquinofatura começou a exploração da mão de obra operária que trabalha nessas máquinas. A Revolução Industrial marca então um novo tempo da história da humanidade. Mas essa produção industrial também trouxe consigo aquilo que chamamos de um progresso. E isso quer dizer fartura, ou seja, se produzia muito mais do que antes. Essa maior produção do que antes possibilitou uma vida melhor de todos aqueles que estavam em torno dessas indústrias, dessas cidades. Então nós temos, de um lado, o progresso, a fartura e, de outro lado, o aumento da exploração dos que trabalham. A movimentação, essa luta da classe trabalhadora foi conquistando leis, foi conquistando espaço. O trabalhador começou a se meter, inclusive, na política. As conquistas foram sendo feitas pouco a pouco. Meu, como devia ser a vida sem CD, sem DJ, sem spray? Não devia ser fácil a vida de um artista na época da Revolução Industrial. Mas trabalho, progresso, isso aí é uma parte da relação do homem com a natureza. Essa coisa também fez surgir outros desenvolvimentos. A ciência é uma delas. Tudo isso foi trazendo com que a ciência e a técnica também evoluísse. As artes, de um modo geral, a música podia ser gravada, cinema, televisão e assim por diante. Podemos observar um progresso em todas as áreas da atividade. Mas isso agora é uma outra história, para um outro momento. Ué, acabou a história do trabalho? E nós? E essas coisas todas? Não, você não entendeu. Eles mostraram tudo direitinho até um certo ponto. Mas os tempos modernos são uma outra história. Vamos fazer o seguinte? Vamos apertar o botão de novo? Vamos. Essa outra história
é a história do trabalho durante o século passado, século XX. E ela é uma história bastante movimentada. Nos primeiros anos do século, existem muitas greves, muitos movimentos, muitas manifestações e, pouco a pouco, os trabalhadores vão conquistando, né, uma série de direitos. A regulamentação da jornada máxima de trabalho, o fim de semana remunerado, o direito a férias, a licença maternidade, todas essas vão sendo conquistas que, pouco a pouco, os trabalhadores vão conseguindo. E esse início de século, ele também é marcado por um conjunto de transformações no processo de trabalho que tem a ver com a transformação da base tecnológica, que é baseada na tecnologia eletromecânica, que vai acabar dando origem a alguns tipos de empresas a linhas de montagem, né? Quer dizer, aumenta brutalmente a produtividade e isso permite uma produção em massa. Nós temos também as duas guerras mundiais, especialmente a Segunda Guerra Mundial, ela vai ter um efeito muito grande no mercado de trabalho no sentido de fazer com que a mulher entre no mercado de trabalho porque os homens vão para a guerra, né? Esse novo quadro que se abre depois da guerra, ele é extremamente favorável ao desenvolvimento da economia. São anos de um enorme desenvolvimento do capitalismo, que são chamados pela literatura clássica dos 30 anos gloriosos. Nesse momento que se abre nos anos 70, aquela tecnologia eletromecânica, que é uma tecnologia rígida, ela começa a se mostrar inadequada. Então, esse momento coincide com o surgimento de uma nova base tecnológica, que é a tecnologia microeletrônica. Essa nova tecnologia microeletrônica, ela é baseada no desenvolvimento do computador. Show! Uma grande transformação tecnológica que vai fazer todo um rearranjo. Esse rearranjo ele está baseado num processo de globalização que também, de certa forma, é facilitado pela tecnologia microeletrônica, que permite, né, uma facilidade das comunicações que não era possível com a tecnologia anterior, e isso tem a ver muito com a questão da internet, porque a internet permite a comunicação de qualquer ponto da Terra em tempo real, né? Ou seja, eu posso estar me comunicando aqui, né, ou escrevendo aqui, e uma pessoa está recebendo essa informação na China, na Tailândia, na Noruega. A internet adiantou a vida da gente para aprender as coisas. Meu, isso é que é revolução. Cantar Happy Mart. E vai levar também a uma reorganização empresarial, né? As empresas deixam de ser aquelas empresas que seguiam um modelo fordista, né? Aquela fábrica enorme, né? Por exemplo, a Volkswagen nos anos 60, 70 no Brasil tinha 30 mil, 40 mil trabalhadores, era uma cidade. Hoje tem 7 mil, 8 mil por aí, né? Quer dizer, não existe mais aquelas empresas imensas. O que as empresas começaram a fazer? Elas começaram a terceirizar cada vez mais, quer dizer, em vez de ter todos os trabalhadores dentro da empresa, ela enxuga a empresa, mantém ali dentro só os trabalhadores que participam daquelas fases mais importantes do processo e ela externaliza, põe para fora tudo aquilo que é acessório ou que não é considerado sua atividade fim. O mercado de trabalho ele foi profundamente afetado por essas transformações. E eu acho que nesse quadro que nós temos, não há dúvida de que a busca de adequação, né, a esse quadro de trabalho por parte dos ingressantes é uma coisa que tem que estar muito presente. Legal. Você gostou? Filme legal, né? Dá até vontade da gente botar a mão na massa. Mas sabe como é? Deixa a vida me levar. Como é que é? Deixa a vida me levar. Meu destino é ser estar. Tá entendendo? Mas você vai viver do quê? Só se você virar cantora famosa.
Bom, espero que esse vídeo, que ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, tenha ajudado a vocês a entender esse primeiro passo, o conceito histórico da nossa legislação trabalhista. Tá? Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre relação empregado e empregador, beleza? Fiquem atentas. Até daqui a pouco.